Boa tarde a todos, mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Stefano, sou urologista, sou diretor médico do Grupo AMEP. Estou aqui hoje com o Dr. Frederico Augusto, nosso parceiro, nosso médico, também urologista, cirurgião, staff do nosso grupo e médico da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, para conversar um pouco com a gente sobre mais um tema do Novembro Azul, relacionado ao Novembro Azul. Só queria lembrar vocês que essa é a segunda entrevista relacionada ao tema Novembro Azul, que é o que se trata do câncer de próstata, né? Mês de referência ao câncer de próstata, principalmente, né, os urologistas que conversam muito com o público sobre o tema. E lembrar que essa é uma sequência, é uma segunda entrevista, porque já tivemos uma primeira, onde conversamos com o Dr. Felipe Carvalho, sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, sobre todas as primeiras perguntas, as primeiras questões que o paciente traz até o nosso consultório. Hoje com o Fred a gente vai falar de um assunto bem mais específico, de um exame mais específico, onde definitivamente vai nos trazer o diagnóstico da doença que a gente está conversando nesse mês todo. Fred, então, queria fazer mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite do Grupo AMEP, o convite do senhor, Dr. Stefano. Bacana. Bacana. Vamos lá, a gente vai falar da biópsia de próstata, tá, gente? É um assunto que é muito, o paciente quando chega no nosso consultório, ele tem muitas perguntas, né, Fred? Isso, muitas. Então, primeira pergunta que eu queria te perguntar. Quando que está indicado realizar a biópsia de próstata? Explica um pouco sobre o procedimento também para a gente. Então, a biópsia de próstata está indicada inicialmente, quando nós fazemos um toque retal desse paciente e vemos algo suspeito, seja endurecimento, presença de nódulos, alguma coisa que foge à normalidade. Outra coisa que é importante também, é a indicação também, é a questão quando tem um paciente menor que 65 anos, que encontra um PSA acima de 2,5. Os pacientes com 65 anos que têm um PSA total maior que 4 também é indicativo de biópsia de próstata. Assim como um paciente de qualquer idade, seja que eles tenham um aumento, que nós chamamos de aumento de velocidade, um PSA alterou, com um valor maior que 0,75 entre um PSA e outro, no intervalo de 1 ano, também é outro indicativo. Outro indicativo também, pacientes que eu faço um cálculo do PSA livre dividido pelo PSA total, encontram valores menor que 15%, são outros pacientes também com indicação. Por isso que é tão importante pedir o PSA total e PSA livre, isso é muito importante para nós. E por último, a questão dos pacientes que nos trazem já uma ressonância multiparamétrica da próstata previamente, que tem um valor que vem lá como PIRADS 3, 4, 5, é outro indicativo. Beleza. Fala só um pouquinho do procedimento, assim, rapidamente, como o procedimento decorre ali durante todo aquele percurso que o paciente ele está dentro do hospital, Ele é internado, ele foi encaminhado para o centro cirúrgico, não é isso? Perfeito. Como é que ocorre a biópsia de próstata? A biópsia de próstata, eu sempre falo, ela começa bem antes. Ela começa de acordo já primeiro, quando nós entramos já com um antibiótico que nós chamamos de profilático, antibiótico prescrito antes da biópsia de próstata. Ele segue também orientações como fazer um jejum de pelo menos 6 horas antes do procedimento, onde nesse jejum ele não pode ingerir líquido algum, nem comida alguma. O único líquido que ele ingere é para tomar medicação de uso contínuo. E essa medicação é somente medicação para pressão arterial. Todas as outras medicações já são previamente suspensas, Principalmente aqueles pacientes que fazem uso de medicações que nós chamamos de anticoagulantes. AS, varfarina, xarelto ou qualquer outra medicação dita para afinar o sangue. Que são medicações que são prescritas por médicos, urologistas, em conversa com esses colegas, nós conversamos quando podemos suspender previamente. É importante também
que esse paciente ele venha, principalmente os pacientes que têm um quadro de prisão de ventre, né, constipação intestinal, fazermos uma limpeza intestinal, né? Geralmente prescrevemos nesses casos específicos medicações para fazer essa limpeza, uma glicerina, né? Isso é muito importante. E esse paciente, nós orientamos sempre que no dia do procedimento, de novo, reforçando, ele tem que tomar a medicação dele, né, para pressão arterial, nunca suspender. E ele vem com uma roupa mais leve, um short, uma bermuda, e ele vai ser realizado uma anestesia. Sobre essa anestesia, que é uma dúvida muito frequente que nós assistimos dentro do consultório, qual o tipo de anestesia? Vou sentir dor, não vou sentir dor? Era uma pergunta que eu ia fazer para você. E é muito importante porque existem dois tipos de anestesia para esse caso. A anestesia dita local, que nós pegamos uma geleia, né, uma geleia anestésica à base de lidocaína, colocamos na ponta do aparelho e diretamente no reto, onde vai ser introduzido o aparelho, né? E a outra, que que eu prefiro, né, ter uma experiência boa com ela, que é com a sedação. O anestesista vai funcionar uma vez, como se estivesse tirando sangue, né? E vai ser feita uma medicação que o paciente vai dormir, né? Esse tipo de biópsia com sedação, ela é excelente. Primeiro, no caso do cirurgião que está realizando o procedimento, ele vai estar fazendo um procedimento com qualidade, com tranquilidade. Ele vai estar vendo não só a próstata, mas todos os aspectos dela, podendo conseguir observar lesões maiores. E o fator principal, o paciente vai ficar com um procedimento totalmente indolor. Ele vai entrar, vai ser sedado, 15, 20 minutos depois, quando acordar, já encontra até dentro do quarto dele, com os familiares acordando, o procedimento já terminou. Muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Bom, Fred, você falou bastante sobre o procedimento, né, sobre o preparo do procedimento, né, e aí eu volto um pouco para dizer que mesmo com toda a nossa orientação, né, tem muitos pacientes que ainda têm medo de realizar o procedimento, tem um receio de realizar a biópsia, né, por não saber, não entender exatamente como é que funciona, né, e por ser de forma transretal, né. Explica um pouquinho por que pode existir esse receio do paciente. Tá, primeiro, assim, obviamente existe o desconhecimento do procedimento, né? Esse procedimento é realizado com um aparelho de ultrassom, e como eu falei, ele é realizado com uma sedação, uma anestesia local ou com uma sedação, né? O paciente vai dormir e vai ser introduzido um aparelho pelo reto, né? Um aparelho de ultrassom, mas vai ser completamente indolor quando realizamos com sedação. É bom frisar bem isso. E o que é importante nisso aí? Porque existe aquele medo, vou fazer o procedimento, não vou fazer o procedimento. E por que é tão importante? A gente tem que frisar o quê? Na medida que eu faço uma biópsia de próstata, eu vou ter a coisa mais importante, o diagnóstico, né? E em cima desse diagnóstico eu consigo traçar todas as condutas posteriores. Seja ela continuar com a medicação, realizar uma cirurgia, fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, ou seja, por isso é tão importante a realização do procedimento. É isso aí. Perfeito. Bom, e diante disso, precisa ainda assim realizar uma ressonância magnética antes da biópsia? Hoje, em várias instituições, né, vários colegas urologistas estão solicitando o exame de ressonância multiparamétrica da próstata. Sobre isso, é uma ferramenta importante? É importante. Por quê? Porque ela vai, na hora de um procedimento, estar realizando uma biópsia de próstata, eu vou conseguir, através dela, me guiar até para lesões mais importantes que a ressonância previamente já viu. Então, já é uma ferramenta importante. Mas se o senhor me perguntar, ela é imprescindível? Não. Entendeu? Então, eu posso muito bem realizar o procedimento sem necessariamente ter a ressonância magnética em mãos. Perfeitamente. Para a gente finalizar, quais são os cuidados que o paciente tem que ter depois de realizar o procedimento, depois de fazer a biópsia? Essa é uma pergunta também que as famílias perguntam muito, né, antes do procedimento.
Primeiro, retornar com o antibiótico que previamente já foi prescrito e foi orientado. Ele já começou esse antibiótico anteriormente à biópsia e posteriormente ele vai terminar o ciclo. Né? Geralmente 7 dias, né? E termina no caso só 4 dias, geralmente. Voltar para as medicações que ele já faz uso continuamente, seja ela qual for. Né? A pressão, obviamente, já falei que em nenhum momento parou. Remédio para diabetes, colesterol, seja a medicação qual for. A exceção é para essas medicações anticoagulantes, né? Como falei, essas medicações ditas para afinar o sangue, né? Elas, em conversa anteriormente, seja com o cardiologista ou com o angiologista, elas retornam ou antes ou no período de 24 ou 48 horas pós-procedimento. Orientações importantes também esse paciente ingerir bastante líquido, muito líquido depois do procedimento. Voltar fazer uma alimentação nessas primeiras 24 horas, uma alimentação mais leve, né? E depois no dia seguinte, uma alimentação normal. E evitar qualquer tipo de esforço físico de maior, né? De grande monta, de grande intensidade, no período de pelo menos 48 horas. E uma pergunta que também vem, e sobre a questão da atividade sexual? O que é dito pela Sociedade até Brasileira de Neurologia, conversado muito sobre isso, que isso retornar um período orientado de pelo menos 3 semanas. Né? Perfeito. Bom, gente, tiramos aqui várias dúvidas. Fred, te agradeço muito. Muito obrigado pelo convite. É um procedimento que a gente realiza, né, muitas vezes lá no hospital, e é bom a gente convidar sempre alguém que domine, né, o evento, o procedimento, como você domina, tá? Te agradeço muito. Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde.